Boa tarde, meu nome é Glaucia Trevisanuto. Hoje estou aqui com a doutora Fernanda Las Casas. É um episódio especial, amanhã é o Dia das Mulheres, e a gente quer hoje realizar um programa muito voltado para a mulher, né? E para a evolução do direito da mulher. E muito obrigada, doutora, de participar aqui do nosso podcast. É uma honra, né, poder estar entrevistando uma advogada do seu potencial, né, professora. Fala pra gente um pouco do seu currículo, doutora. Primeiramente, obrigada, Glaucia, obrigada a todos que estão aqui nos assistindo. É um prazer estar com você aqui e principalmente uma honra, né, estar aqui no dia 8 de março falando um pouquinho sobre as mulheres, né, titularizando aqui, né, esse bate-papo. Como que a gente pode se resumir? Como uma advogada, pesquisadora, curiosa, professora, né, Sim. Sempre buscando aí pela justiça e pela igualdade. Vamos resumir assim o meu currículo? Sim, tá com bom. certeza, doutora. Autora também, né, doutora? Eu escrevo bastante. Aí, dentro das coisas que eu gosto de estudar e pesquisar, tá dentro do direito de família. Aí eu vou pela vertente do direito de família na área digital, do biodireito, e também na área do direito sucessório. Entendi. Doutora, e o direito de família é um direito específico que envolve, né, tudo que é família envolve muito sentimento, né, envolve uma mulher, envolve filhos menores, um esposo, é bem, tem uma palavra agora, é bem... Sensível, digamos assim, né? Desafiador. Também é desafiador, sensível e desafiador. Uma das minhas escolhas por essa área de preferência, né? No nosso escritório a gente atua tanto na área da responsabilidade civil, consumidor, mas com predominância para a área de família e sucessões. É porque desde acho que da minha juventude, eu já posso falar juventude, sim, né? Já tô sim. quase chegando na metade da vida, vamos dizer assim, né? Eu sempre tive uma conexão muito grande pelo sofrimento humano. Isso sempre me tocou muito. E o sofrimento de toda sorte, né? Tanto o sofrimento físico, como o sofrimento psicológico, como o sofrimento da vida, com brigas em geral. E aí, na medida que a gente vai crescendo e tem que fazer uma escolha profissional, eu pensei, meu Deus, onde eu vou me colocar na vida? Como que eu vou conseguir me realizar? Né? Qual é a minha vocação? E para que eu me sinta útil e feliz. Bom, na área da medicina, eu falei, eu não vou conseguir nem dar uma injeção. Se a pessoa falar que tá doendo, eu paro. Não Sim, Apesar de ter uma personalidade forte, eu tenho uma cautela com a dor, né? Sim. Qual é a medida da dor de cada um? Na área dos cuidados com a saúde mental, eu não acho que eu vou ter uma sensibilidade muito forte também, porque daí eu vou falar, opa, para com isso. É isso aí, ó. Chega de mimimi. Então, eu também acho que não vou ser uma boa, né, psicóloga, psiquiatra, enfim, psicanalista. Eu falei, então, dentro da minha vocação, eu fui para a área do direito, em que eu achei que eu pudesse fazer algo dentro da minha vocação em busca da justiça. E na área do direito, evoluindo ali, eu percebi que eu atuei em direito bancário, escritórios grandes de direito civil, até da área tributária, né? Fui galgando ali em grandes escritórios, mas onde eu me senti feliz por estar me especializando, me realizando, e na empatia, do auxílio, da sensibilidade humana, Sim. Foi na área da família e sucessões. Porque ali, por mais que as pessoas falem, nossa, Deus me livre, briga de família. Bom, que eu falo. Você fala, né? Eu já não vejo dessa forma. Quando eu vejo uma pessoa sofrendo, eu me solidarizo. Entendi. Eu penso, puxa, que pena. Que pena que tem que ser dessa forma, que pena que as pessoas não amadurecem o suficiente para serem adultas no momento que precisam ser. Porque as pessoas não se trataram, né, ali, ainda continuam infantilizadas em alguns comportamentos. E aí, claro que eu não sou psicóloga para tratar essa parte. Aí eu trabalho com uma equipe de psicólogos, eu indico vários profissionais para que as pessoas busquem, né, esse cuidado durante ali o processo.
Mas o que eu posso ajudar aquela pessoa é tratar a dor dela de forma que ela tenha um acesso à justiça. Sim, Não que eu vá importante. entregar a justiça que ela espera, mas eu vou entregar a justiça que é possível. Que tem uma grande diferença, Que tem uma doutora? diferença, que vai ter diferença com as provas que ela tem naquele momento. Sim. Não é? Que às vezes nem são as provas que vão provar a verdade dos fatos, né? E sim a verdade que ela tem naquela hora. Então, a gente vai tentar dar aquele amparo, aquele conforto e, claro, proteger os direitos da melhor forma possível. E aí, quando eu falo proteger os direitos, eu falo proteger os direitos do homem, da mulher e principalmente da criança. Sim. Né? Uma vez que a Constituição Federal estabelece que a gente tem o dever de proteger a criança e o adolescente. Então, qualquer causa que entra no meu escritório e que a gente faz a pergunta, tem filhos? E tem filhos, eu pergunto, são menores? Aí a gente já tem que ter um olhar mais delicado para esse contexto da criança, para que a gente proteja essa criança em primeiro lugar, porque os adultos já estão formados e tem que buscar ali alguma forma de cuidado psicológico. Agora as crianças, elas estão sob cuidados. Aí nós temos uma responsabilidade maior nesse papel, né? A gente não pode agir com o impulso do nosso cliente. A gente tem que ter um filtro, né? É o amparo ao mais vulnerável, né, doutora? Exato, a gente tem que olhar o vulnerável. Tem até o ministro Fachin, que ele chega a usar o termo hipervulnerável, né? Então ele usa o termo hipervulnerável em algumas ocasiões, tanto para falar das crianças, como até para falar das mulheres. No caso da violência contra a mulher, ele também usa esse termo. Sim, importante, né? Essa importante. Sensibilidade. Doutora, como advogada e mulher, como você analisa a evolução dos direitos da mulher em 2025? Olha, é muito interessante. Se a gente for olhar para 10 anos atrás, parece que a gente evoluiu pouco. Se a gente for olhar para o início, a gente evoluiu bastante. Vai depender do ponto de vista. Qual verdade. É o ponto que a gente começa essa evolução, né? Então, fazendo um brevíssimo, assim, linha do tempo, a gente olha no momento em que chegaram as caravelas aqui no Brasil, que vieram os jesuítas e os portugueses, que trouxeram as ordenações aqui, filipinas, manuelinas, eles vieram junto com aquele direito que veio lá do direito romano. Como que era aquele direito? Em que havia predominância do o direito do pátrio poder, que o homem, né, era o chefe da família. E por muitos anos essa forma de condução familiar, essa organização familiar se perdurou. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a mulher, ela era submissa, inferior ao homem dentro do papel familiar, o que também acabava indo até para a sociedade. Para você ter uma ideia, salvo engano, apenas em 1800 e... Quer ver? Deixa eu ver se aqui minha colinha. Quando a mulher foi poder estudar pela primeira vez no Brasil, o Brasil foi descoberto não, né? Chegaram aqui os europeus, não é, em 1500, mas a mulher teve autorização para poder estudar em 1827. É impressionante, né, doutora? Que ela pôde estudar. E quando eu digo estudar, ela pôde estudar português, matemática, contas básicas, para que ela pudesse fazer receitas, o latim básico, para que ela pudesse ali ser um pouco erudita, música, e só, tá? E para ela ingressar em nível superior, hoje, nós, advogadas aqui falando, em 1887. A primeira advogada. E que nós tivemos aí a primeira médica formada. Imagina o que esta mulher passou. E depois a primeira advogada, Saraiva, né? Que nós tivemos aqui, no caso. Então, dentro dessa evolução para hoje, que nós temos tantas mulheres formadas, nossa, que bom, né? E se a gente for comparar o Brasil com vários países, até da Europa mesmo, né? E aí que eu digo a Europa, eu posso falar os países de língua portuguesa da Europa, vamos falar o Portugal. Sim. O Brasil tem inúmeras leis protetivas da mulher. Não é? Mas, claro, se você for comparar o Brasil com países em que tem exatamente um direito igualitário real, né? Não apenas formal, como a Dinamarca, aí não, a gente está muito atrás. Então, vamos lá. A gente tem direito ao voto, muitos países tiveram, mas nós fomos um dos últimos países a ter direito ao voto. Sim. Né? Então, nós temos direitos a salários iguais, só que não é só aqui, no resto do mundo, nós temos uma média para as mulheres que têm nível superior, temos 30% um salário inferior dos homens. As que não têm nível superior, cai para 50%. E as mulheres pretas, cai mais ainda. Então, quer dizer que é uma questão de gênero,
de escolaridade e de cor de pele. É impressionante, né? É impressionante. Por isso que a gente fala que a pobreza tem gênero e cor, né, no nosso país. Sim. Então, é uma estatística, né, que a gente tem que observar para a gente fazer políticas públicas e sociais. Nós, como sociedade, também temos que nos mover. Não adianta a gente só esperar o Estado. A gente também tem que se mover para tentar mudar este padrão, porque é um padrão, né? Então, se o padrão veio da legislação, aí voltando aqui para 2025... Só para fazer um apanhado, então a gente teve várias legislações, né, que foram mudando, o Código Civil de 16, que já tinha vindo antes a legislação do Estatuto da Mulher Casada, que deu a igualdade da mulher, a capacidade da mulher trabalhar, que antes a mulher era proibida de trabalhar, então ela pôde trabalhar, mas sob a autorização do marido, né, que o Código 16 ainda terminava que ela precisava da autorização dele. Quando finalmente a Constituição de 88 falou que as mulheres são iguais na família, então a mulher não precisava mais da autorização do marido para trabalhar e poderia gerenciar a casa e os filhos. Ó, grande avanço, a Constituição de 88. Ótimo. Aí, depois disso, muitas mulheres continuaram sofrendo violência doméstica, porque antes nós sofríamos e não podíamos falar sobre a violência, Sim. porque isso era algo que até, se a gente for olhar a origem da nossa lei, e por que a gente cita muito a lei? A gente cita muito a lei porque, na verdade, a lei ela é originária de um fato social. Sim. A lei não é do acaso, né? Começa então, com os costumes e aí vai existe a lei do evoluindo. cinto de segurança? Eu sou de uma época que a gente não usava Sim, cinto de segurança. não. Porque o nível de acidentes de trânsito que matavam pessoas era grande. Então, tivemos que fazer a lei do cinto de segurança, não é verdade? Então, a lei surge de um fato social. Então, na medida que as mulheres começaram a se separar dos homens e constataram-se que o número de feminicídios aumentou muito, que a violência doméstica continuou acentuada, então... foi em busca disso. Então foi uma lei natural, a lei da Maria da Penha, reconhecida, né, como Lei Maria da Penha? Não, essa lei veio em virtude de uma condenação internacional, da Corte Internacional, que condenou o Brasil, na verdade, porque foi uma reclamação aqui que não estavam protegendo as mulheres. Já tínhamos vários tratados internacionais assinados e as mulheres continuavam ainda sofrendo violência sem punição. E aí fizeram essa lei, né, da violência doméstica, que infelizmente ainda não temos uma efetividade, que a gente pode até depois falar sobre isso. Bom, falando aí da Lei Maria da Penha, tivemos depois a lei do feminicídio, não é? Sim. Que fala assim, nossa, que bom, o ano passado mesmo, né? O presidente Lula foi e aumentou o número para 40 anos, né? De reclusão para aquele que cometesse o feminicídio, não é verdade? Só que a gente tem um problema. Por que então a gente continua o número de violência, como você falou, no país? Absurda, né? Absurda, Glaucia. Porque, na verdade, em virtude dessa cultura patriarcal que nós temos, histórica, né, do nosso país, a gente tinha no Código Penal um artigo que ele falava sobre os crimes de honra, né, que seriam absolvidos, não é verdade? Sim. E isso foi utilizado por muitos anos. Sabe quando isso realmente foi dito como inconstitucional no Brasil? Quando, doutora? 2023. Absurdo. Pela DPF 779. Quer dizer, precisou a gente chegar em 2023, né, para que isso fosse determinado, para que as pessoas começassem a... Para que não pudesse mais um homem matar uma mulher e chegar num tribunal e falar, eu matei ela para defender a minha honra. E a lei permitisse e os jurados absolvessem. Porque o STF disse, não, a mulher tem a mesma dignidade que o homem. Algo que hoje nós entendemos como natural, mas que foi utilizado por muitos anos porque está no Código Penal e não foi revogado. Na verdade, havia sido revogado tacitamente. Exatamente, porque veio outra lei Mas, assim, às vezes, para defesa, eles vão lá, buscam, né, aquele artigo que está ali e... Glaucia, assim, nós vivemos hoje, doutora Glaucia, num Brasil que tem muitos Brasis. Sim. Né? Nós hoje estamos falando da cidade de São Paulo, mas a gente tem um Brasil que tem uma cultura diversa. Então, uma coisa é a gente falar de uma violência doméstica na cidade de São Paulo, em que as pessoas ficam aterrorizadas, em que as mulheres saem pela manhã e vão trabalhar, e sabe, igualdade de condição com os homens, né? Disputam a entrevista, elas fazem pós-graduação, né? Pós-doutorado. Outra coisa é a gente falar do interior do Brasil. Sim.
né? Em que as culturas são diferentes, que o modo de vida é diferente. E é aí que a gente vai no ponto. São esses júris, esses jurados que a gente está falando, que utilizam essa lei, percebe? Sim. E aí é nesse ponto que a gente começa a ver. Porque aquela mulher que sofreu a violência e foi assassinada, ela não tem defesa, ela não tem quem a defenda, ela já morreu. Não Exatamente. É? E aí é que vem e muitas vezes pelo marido, que teoricamente seria aquele que deveria defender a mulher em todas as condições, né? E às vezes esses assassinatos na frente de filhos, né, doutora? É uma coisa realmente impressionante. É uma coisa aterradora e que bom que a gente já tem... a gente fala muito sobre isso, então a tendência é cada vez mais as mulheres tomando frente e mudando. É importante, doutora Glaucia, a gente perceber que a violência doméstica ela não começa com ato de violência física. Ela começa com pequenos atos de violência moral e psicológica. Tá? Para que a mulher comece a perceber que ela pode estar sofrendo algum tipo de violência. Que tem uma estatística que é interessante, que diz que toda mulher na vida sofreu algum tipo de violência. Talvez vocês se assustem. Eu me assustei quando eu li, que eu falei, nossa, eu não sabia que eu tinha sofrido. Não é? Porque uma mulher branca, heterossexual, né? Que vem aí de uma família de classe média, a tendência é não sofrer pelas estatísticas, mas todo mundo sofreu em algum momento da vida. Mas vamos lá. O que é uma violência moral? Né? Que a gente fala abuso moral. É quando alguém vira para você, alguém que tem alguma relação de afeto, né, com você, vive na sua casa, pode ser o seu marido, seu companheiro, seu namorado, seu pai, seu irmão, todos esses podem praticar. E na frente de outras pessoas começam a te humilhar, alguma humilhação pública. Ou começam a falar o seguinte, olha, você tem certeza que você vai com essa roupa? Não é adequada. Olha, aquelas suas amigas, e começa a retirar do meio social em que você vive. E que naquele momento faz sentido. Né? Porque esse tipo de discurso é muito interessante, né? Tem um filósofo coreano, não vou me lembrar o nome dele agora, que ele fala que esse tipo de psicologia reversa, ela faz um sentido tão grande para a mulher que quando ela acorda, ela já está dentro da prisão. É quase como falasse o seguinte, veja como é linda essa cela, olha essas grades brilhantes, se a pessoa vai entrando, ela vai se admirando, e se fecha a cela. Você entendeu? É sedutor. Não, e o raciocínio é porque ele tá com ciúmes de mim, é porque ele me ama, é porque ele quer cuidar de mim. É proteção. Né? E você não vai observando esse comportamento doentio, né, doutora? É proteção. E é importante as mulheres saberem que não são todos os homens que são violentos, mas os homens são violentos. Entendeu? Não são todos os homens, porque você não vai parecer que é um discurso feminista. E não são. Mas quem são violentos são os homens. Sim. Senão a gente ia vir um número imenso de mulheres matando homens. E não é isso que acontece. Exatamente. Doutora, e por que você acredita que esses avanços foram tão lentos, né? Para chegar, por exemplo, em 2023, para a gente precisar que alguém vá lá e fale, olha, esse artigo não está valendo. Se a gente imaginar que no nosso país a gente demorou muitos anos ali para ter acesso ao voto, só em 1937 a gente teve acesso ao voto. E quando a primeira mulher chegou no Senado Federal não tinha banheiro feminino, não é? E se a gente imaginar que só na Assembleia Constituinte de 1988 a gente pôde lutar pelos direitos da mulher, uma igualdade, e que hoje a gente pode ter uma bancada ali de mulheres que fala assim, né, que a gente realmente reivindica o Ministério da Mulher e algumas pautas importantes, é muito difícil você falar sobre avanços sociais se você não tem políticas públicas. Uma vez que, para você ter políticas públicas, tem que ter pessoas pensando no problema, você tem que ter mulheres pensando nesse problema. Se elas não alcançam esses cargos de poder, a gente não vai ter avanços sociais. Com certeza. Né? Uma vez que nada melhor do que elas que estão ali vivenciando para poder, né, falar sobre e modificar as leis. Uma vez que elas não estão chegando lá para poder ter a voz, né? A gente não fala o seguinte, que temos no Congresso a bancada ruralista que vai cuidar dos interesses do agronegócio. É exatamente isso. Você tem que ter uma bancada que cuide dos interesses da mulher no bom sentido, de proteção. A bancada ruralista cuida da proteção. Exatamente.
um cuidando da sua proteção. Exatamente. Mas vamos lembrar que as mulheres são a maioria, isso é curioso lembrar, das eleitoras. É verdade. Só que mas elas não são ainda a maioria das pessoas que têm acesso à educação e a direitos básicos. Doutora, nesse sentido, como alcançamos esses direitos das mulheres? De forma natural? Não, esses direitos não foram alcançados de forma natural, né? Esses direitos foram alcançados com muitas lutas sociais. A gente teve aí, que a gente pode lembrar na história, 4 ondas de feministas no mundo, né? Para que a gente tivesse acesso ao voto, acesso a direitos, desde a Revolução Francesa. Se a gente for imaginar que a primeira grande onda, né? Aí na era da pós-modernidade, veio na Revolução Francesa, e na Revolução Francesa, em que as mulheres, em igualdade, ali, lado a lado com os homens, lutaram para que caíssem as monarquias, e depois da monarquia francesa caiu todas as monarquias na Europa, né, para que o povo tivesse acesso à igualdade de direitos. E no momento em que foram escrever, né, sobre os direitos, retiraram os direitos das mulheres. As mulheres não foram incluídas ali na Carta de Direitos, né? E aquelas mulheres que foram reivindicar direitos, elas foram condenadas à guilhotina naquele momento? Sim. E, né, isso está na história da Revolução Francesa. Então, não será sem luta. E quando eu digo luta, é luta através do estudo, da educação, do acesso e da sororidade. Né? A gente auxiliando as meninas e as mulheres. Se a gente for olhar um país que a gente pode usar como exemplo, né? O Irã ou o Afeganistão agora, quando as mulheres têm acesso à educação, chegam aos cargos que elas acabam sua faculdade, estão trabalhando, de repente retiram esses direitos básicos e elas voltam a ser prisioneiras de um sistema político em que estão dominando seus corpos para que elas sejam apenas ali fontes reprodutivas. O que acontece com as mulheres? Aquelas que eram médicas não podem mais clinicar, né? Sim. As juízas tiveram que fugir, né? Tivemos. Então, não é sem luta. E todo mundo no mundo tem que se movimentar nesse sentido. E isso acontece em todos os países, né, doutora? Cada um tem a sua cultura, mas se você for analisar eles, né, e o nosso, nós também não somos melhores do que eles, né, doutora? Não, Temos grandes avanços, porque lá é extremamente... Mas se você for pensar também no número de mulheres aqui também que sofrem, né? Olha... Em todos os países, de forma geral, há uma desigualdade salarial e na forma ali de inclusão de cargos e de ascensão de cargos de mulheres, né? Mas os países latinos, a gente pode falar que tem um índice maior de violência, talvez por conta da nossa... Isso é uma questão minha, tá? Opinião minha. Temperamento? Não, é uma questão cultural que eu entendo que seja assim, devido à nossa formação, que é uma formação muito católica, né, da nossa origem. E se a gente for olhar lá a origem católica, a mulher dentro da nossa origem, né, que Paulo de Tarso dizia que a mulher, né, era o corpo e o homem era a cabeça, em que a mulher, Eva, era a fonte do pecado, que retirou o paraíso do homem. Sim. E por ela ser a fonte do pecado, ela já era pecadora. Então você veja todo esse grau de culpa da mulher, e por isso que a gente tem uma violência muito grande contra a mulher, que ela tem que ser submissa, porque a gente tem essa questão de religiosidade no nosso país, então é uma questão violenta. Nos outros países é uma questão de gênero mesmo, de questão de o que Foucault fala de o controle dos corpos, né, do biopoder, tá? Mas a gente tem um país na Europa que eu gosto muito de citar como exemplo, porque eu achei assim tão interessante, né? Eu estou terminando meu doutorado e na minha pesquisa eu estou estudando a vulnerabilidade da mulher na família. E aí, nessas pesquisas, a gente vai se alfabetizando mulher, porque a história da mulher foi muito invisibilizada. Né? Foi apagada. Então eu fui descobrindo grandes matemáticas, grandes filósofas, né? Eu fui redescobrindo até a história da mulher na época das cavernas. Foi uma coisa muito louca, né? Foi muito interessante. E eu vendo a história da mulher e olhando lá na Europa, que eu estava falando com você, eu descobri que lá nos anos 60, 65, salvo engano, na Dinamarca, a gente teve um dia muito interessante que é chamado
o Dia da Mulher, o Dia do Descanso, uma coisa assim. Depois vocês colocam no Google, vocês me corrigem. Agora eu não estou lembrando exatamente o nome do dia que eles deram. Nesse dia, as mulheres estavam muito insatisfeitas pela sobrecarga de trabalho, que a gente vive hoje, né? Certo. Se acumula o trabalho na vida pública, que é um trabalho normal, e a atividade de cuidado. E elas não estavam sobrecarregadas, e os homens não querem dividir isso, porque eles entendem por uma questão, talvez comodista, ou talvez patriarcal, que não tem que assumir os papéis. Obrigação em casa, feminina, né, doutora? Depois a gente pode falar dos mitos, né, para falar sobre isso. O que elas fizeram? Dinamarca também, gente, é um país bem pequenininho, tá? Então, por isso que é possível. Olha o tamanho do Brasil. Não acho que seja possível aqui. Temos que pensar numa outra solução. Sim. 90% do país inteiro parou. Todas as mulheres foram para a rua para ouvir música, palestra e conversar sobre os direitos da mulher. 90% do país, um dia inteiro parou. Das 6 da manhã até as 10 da noite. O que aconteceu naquele dia? Naquele dia, todos os homens tiveram que cuidar dos doentes, dos idosos e das crianças. Então, acabou salsicha, acabou o pão. Se ouvia nas rádios e nas televisões crianças chorando e aquele caos e os homens falando sobre isso. No dia seguinte, começou a entrar em pauta e foi, em um mês, aprovado diversas leis de igualdade de gênero. Olha que impressionante. Em um ano, foi eleita a primeira mulher na história como presidente, que depois foi reeleita, tá? E, inclusive uma mulher divorciada, que foi uma das melhores... hein, doutora? Escândalo isso! Que foi uma das melhores presidentes da Dinamarca. E hoje é um dos países que tem a maior igualdade de gênero do mundo. Porque todas as leis prevêem isso. Pra você ter uma ideia, lá é proibido qualquer tipo de propaganda de eletrodoméstico com relação a gênero. Por exemplo, lembra quando vocês estiveram aqui, quem for aqui da nossa geração, vai lembrar quando eu falava, dê de presente no Dia das Mães uma panela de pressão. Sim, quem não via isso na televisão, né? Nos anos 80. É verdade. Lá era proibido ter uma mulher segurando uma panela de pressão. Tinha que ter um homem e uma mulher. Tá certo. O aspirador, um homem e uma mulher. E lá tem uma coisa que é muito interessante. Lá não existe licença maternidade como licença paternidade, né? Aqui a nossa licença maternidade foi uma luta da Constituição de 88 para 4 meses e foi uma luta licença paternidade também, tá? Que é irrisória, né? Lá não, lá existe licença parental. Não para importa. o homem e para a mulher, de um ano, em que eles podem alternar. Nossa, que interessante, hein, doutora? Com isso não impacta a carreira da mulher. Certo? Não, e tem muitos homens que preferem ficar na atividade de cuidado. Porque para eles, naturalmente, é interessante. Olha isso só. Sim é igualdade, né, doutora? Se for analisar. É igualdade. Doutora, feminismo é a mesma coisa que machismo? Isso é uma dúvida muito interessante, né? Sim. Porque a primeira coisa que falam assim, você é uma feminista, quase como um xingamento, não é? Até é interessante a gente falar assim, é a origem da palavra machismo e feminismo. O machismo, ele tem uma origem, né? Se a gente for olhar lá do patriarcado, no passado, o machismo, ele era visto quase como uma virtude, um macho, né? Sim. Algo heróico. E com o passar do tempo, as feministas começaram a apresentar esse termo machismo como algo ruim, né? Como um adjetivo negativo. Por quê? Porque feminismo, ele tem uma conotação de igualdade. É isso que significa. É igualdade entre gêneros. Então, elas defendem a igualdade entre gêneros. Elas, e eu me coloco no meio, porque eu também defendo uma igualdade entre gêneros. Sim. E qual o tipo de igualdade? Igualdade de direitos e de condições. E o machismo, ele defende uma superioridade do homem com a mulher, que é diferente de femismo. Que o feminismo é igual ao machismo. Feminismo é a mulher sendo superior ao homem. Aí que a gente tem essa relação de diferenças. Entendi. Nem lá nem cá, né, doutora? Não. Como é que a gente vai poder se encontrar e se relacionar com os homens se a gente ficar brigando? Exatamente. Ou se achar superior ou inferior. É uma igualdade, né, doutora? Igualdade. Por que você entende que depois de tantas lutas dos movimentos sociais, ainda temos desigualdade no mercado de trabalho? Mas olha, isso aí é
é uma coisa assim... isso foi uma das coisas que eu encontrei na minha pesquisa da minha tese de doutorado. Por que as mulheres ainda... Porque nós encontramos hoje nas universidades um número, assim, entre mulheres e homens. As universidades formam por ano 60% mais mulheres do que homens. Os homens não estão mais acabando as universidades, tá? Então, 100 alunos se formam, 60 são mulheres, 40 são homens. Então, teremos muito mais mulheres graduadas do que homens. E na pós-graduação, elas também estão aumentando. Por quê? Porque as mulheres perceberam que para elas conseguirem terem melhores salários e até entrar nos concursos públicos, elas precisam estar melhor graduadas. Mas nem sempre isso quer dizer que elas serão melhor remuneradas, não é? Que absurdo, né? Porque é o que a gente chama de teto de vidro. Que ela não passa, ela chega ali e não passa, ela não é promovida, chama teto de vidro. Por quê? Porque a primeira coisa que se chega, e que talvez você tenha passado por isso, eu passei por isso, numa entrevista de trabalho, né, perguntam para uma mulher jovem se ela é casada, até aí tudo bem, e se ela tem filhos e pretende ter filhos. Sim. Não perguntam isso para o homem. Não, E por quê? Porque nós temos útero. Sim. Não é? E por quê? Só porque você tem útero? Não. Porque como a nossa cultura mundial, não é só do Brasil, mundial, diz que a mulher que vai exercer a atividade de cuidado e a atividade de maternagem, Sim. por causa do mito da maternidade, em que se acreditava que a mulher nasceu para maternar, que Freud chegou a dizer que o ápice da vida de uma mulher é ter um filho. Ter um filho. Não é? Sim. Então, todos esses mitos criados aí pelos cientistas, médicos, psicanalistas do século XIX, que acabaram reafirmando toda a conduta social, até da sociedade capitalista, que precisam de mais corpos no mercado de trabalho. Não é? Então, se a gente colocar todas as mulheres para trabalhar, quem vão gerar filhos e cuidar dos filhos? Não é? Sim. Aí a gente pode lembrar aqui de Marx. Aí eu não sou comunista, tá, gente? Mas eu tenho que lembrar dos cientistas e das obras, tá? Por favor, a gente fala Marx, o pessoal fala, ele é comunista. Eu sabia! Não é? Mas eu tenho que lembrar que Marx, ele fala o seguinte, que para que a gente possa colocar todas as mulheres no mercado de trabalho junto com os homens, nós precisamos ter creches e escolas em tempo integral. Sim. Óbvio, não é? Até porque as mulheres também possam ter acesso a isso, o que é algo tranquilo, não é? Com certeza, doutora, né? É verdade. Doutora, quais os impactos da atividade do cuidado da vida da mulher? Da atividade de cuidado. De cuidado. Olha, os impactos disso são muito grandes, porque vamos imaginar que um casal jovem tem seu primeiro filho, a mulher volta aí da licença maternidade e tem ali a sua... O que a gente tem muito no Brasil, nos países da Europa não tem tanto, mas no Brasil tem aquelas visitas mensais ao pediatra. Sim. Né? Quem é que vai levar a criança ao pediatra? A mãe. Geralmente. Então, a gente já falou diretamente a mãe. Mas poderia, o casal, o pai. Então, poderia ser qualquer adulto. Sim. Responsável. Percebe? Exatamente. Não precisava ser especificamente a mãe, né? Mas caso não seja a mãe, todos verão aquela mãe como uma mamãe. É o que o Winnicott fala. Né? É o que o Winnicott fala, né? O Winnicott ele foi um pediatra psicanalista, que ele fala da mamãe. Que para uma criança ter ali um bom crescimento, ela tem que ser uma mãe suficientemente boa. Olha, tudo isso que foi colocado dentro do nosso inconsciente. A responsabilidade social, né? Então, todas essas questões da atividade e do cuidado que reverberam na gente, é claro que é essencial que a gente seja bem cuidado. Sim. E seria maravilhoso que todas as mães fossem carinhosas e cuidassem, mas nem todas as mães são carinhosas. Sim, é verdade. Às vezes são pais que têm muito mais carinho e cuidado que nós, né? Sim. Eu digo isso porque eu tenho clientes que são pais e alguns têm a guarda de seus filhos, e se você ver as exercícios da guarda, são tão bons quanto as mães, certo? E não é porque eles são, eles são excepcionais. Não, eles são pais tão bons quanto mães. Sim. São adultos responsáveis na atividade de cuidado, certo? Isso. Então, isso reverbera nas mulheres, porque todos esperam que sejam elas que cuidem, tanto da criança, quanto de alguém que está doente, não é? Então, de um pai idoso, de uma mãe idosa.
ela que vai acabar sendo responsável. Se tem uma família, não sei no seu caso, aí eu te pergunto, Glaucia, se os seus pais ficam doentes, não sei se você tem pais ainda, quem vai exercer o cuidado de levá-los ao médico, cuidar deles? A filha mulher. Então, não é? Por quê? Porque foi colocado que a atividade de cuidado é essencialmente feminina. Mas a atividade de cuidado ela tem que ser exercida por alguém que tenha capacidade para isso, que não precisa ter gênero, precisa ter responsabilidade, aptidão, idade. Não é? Sim. Força física, saúde. Exatamente. Né? Então, a gente tem que abstrair esse gênero. Então, por isso que impacta na carreira da mulher. Porque na medida em que ela tem que se ausentar, eu vou te dar só um exemplo. Um homem está jogando futebol no final de semana, aí ele vai e sofre uma lesão no joelho. Muito fácil, né, gente? Na torção no joelho. Sim. Joelho é uma coisa terrível, tem que operar o joelho. Vai ficar o quê? Uns 6 meses afastado, se eu jogar a bola dele. Isso. Né? E afastado, às vezes, até da empresa, não é? Quando ele volta, 6 meses depois, ele volta pro mesmo posto dele, tranquilo, volta com a bola toda, com a corda feliz, animado, todo mundo comemora, voltou pro futebol, voltou pra empresa. A mulher sai para ter o filho, certo? Sim. Volta 6 meses depois, vamos dizer que a empresa dá 6 meses para ela de licença. Quando ela voltar, ela já não volta mais para a mesma posição. Já foram retiradas dela todas as atividades, ela volta para uma posição menor. É verdade. Percebe? Isso quando não é demitida. Ah, então, sobre demissão, tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que ela fala que as mulheres, até o 2º ano depois do nascimento do primeiro filho, são demitidas, 98%. É um absurdo, né, doutora? E é real, é real. É real. Eu vou te falar. A gente faz até um silêncio, né? Fica um silêncio, porque a gente fica com medo. Aí você pergunta, por que as mulheres não querem ter filhos, não querem se casar? Exatamente. Você olha uma pesquisa dessa, você fala, como a gente vai mudar o cenário? Exatamente, porque você quer trabalhar, mas, né, mediante a essas perguntas, né, doutora, o que você vai responder? Que é essa pergunta aqui, né? Como você vê a maternidade para a mulher nas novas gerações? Não é? Isso muito me preocupa. Então, eu acho que tem muitas meninas que têm muita vontade de terem filhos, mas elas também têm muita preocupação com quem elas vão se relacionar, uma vez que a internet, a televisão mostra os casos que antigamente já existiam, mas ninguém sabia de violência doméstica e de feminicídio, né? E de relacionamentos abusivos, tóxicos. E a internet, ela acaba aumentando essas questões pelo stalking, né? Sim. E aí vem aquelas pessoas perseguindo nas redes, né? Pela porno revenge, que são aqueles crimes em que a pessoa levam fora da outra, levam fora coisa bem antiga, né? Termina uma relação, tá bom, gente, para não denunciar a idade, né? Termina aquele relacionamento, aí ela pega aquela foto, leva até um software de inteligência artificial. Nossa, e aí coloca aquela foto ali, numa foto sem roupa, e alguma situação ali bem constrangedora, e coloca na internet. São crimes já penados, tá? Já tem crime ali. Graças a Deus a gente tem depois... Acaba com a reputação através de um fake, né? Acaba, porque o que você põe na internet nunca mais sai. Não é? Então, as meninas veem tudo isso, elas falam, meu Deus, com quem eu vou me relacionar? E, ao mesmo tempo, todos os relacionamentos estão on, que eu falo, não estão no mundo off. Sim. A gente começou no mundo off, né? Estão no mundo on, né? Aí tá no mundo on, tá no aplicativo e tudo mais. Aí você se sente segura porque você está atrás da tela, mas será que você está tão segura? Tem um estelionato sentimental. A gente vai entrando, você vê como a gente entra em todas as esferas, né, da vida, dentro desses relacionamentos. E aí entra a maternidade. Eu vou ter um filho. Será que eu vou exercer essa maternidade de cuidado sozinha, essa maternidade sozinha? Hoje, o filho é da mãe, né? Se você tiver um homem, se relacionar com um homem que foi muito bem educado, ele vai ser um homem responsável e saber que aquele filho vai ser dele para sempre. Sim. Não importa se ele estiver com aquela mulher ou não. E ele vai exercer a paternidade para sempre. E vai exercer uma paternidade responsável financeira.
Isso quer dizer o seguinte, que mesmo que ele não esteja com aquela mulher, ele vai se preocupar com os gastos da criança. Sim. Isso é muito importante. Ai, mas essa pensão vai para ela. Não, veja o quanto seu filho gasta quando você morava com ele. Nossa, quando eu morava não sobrava dinheiro para mim. Eu falei, então veja que também continua a mesma coisa. E a tendência é aumentar. Percebe? As coisas mudam, né? Exatamente. Então, se a mulher tem sorte de pegar um homem que foi bem educado pela sua mãe e pelo seu pai, então vai ter uma parceria boa, não é? Para que haja uma boa divisão na atividade de cuidado. A gente não pode contar muito com rede de apoio, não é? Sim. Uma vez que as avós e os avós continuam tendo que trabalhar por muitos anos, mesmo porque as aposentados. aposentadorias são insuficientes. Sim. Então precisaremos o quê? De creches, escolas e tudo mais, não é? Então as pessoas estão adiando a maternidade. E as empresas estão pagando para as mulheres adiarem a maternidade. As grandes empresas estão. Mercado Livre, Facebook, Meta, né? Meta. Qual outra empresa que está pagando? Eu acho que algumas empresas também, algumas bandeiras de cartão de crédito, estão pagando para as mulheres que eles veem que tem uma projeção na carreira. Falam, olha, eu pago para você congelar os seus óvulos. E pagam para que elas tenham uma maternidade mais tardia. Você percebe? Tudo isso vai reverberar a nível mundial depois, não é? Então, a maternidade hoje não acontece mais quando a gente tem aquela gana de ter filho pequeno, que você tem... Vai acontecer mais velho. Por isso que a gente vê hoje aqueles pais, cabelo branquinho, com aquela criança e fala, eu sou netinho. Não, a pessoa adiou mesmo a maternidade. Não é? Eu lembro que minha mãe falava assim, olha, com 25 anos, se não casar, não casa mais. Se não tiver filho, não tem mais. E aí você... Imagina, hoje em dia as mulheres estão tendo filho com 40 anos. Sim. Tá lá no CFM fala que você pode tirar o seu óvulo dos 35 aos 40, no máximo, tá? Até os 40, para que seja um óvulo, né, sadio, que tenha chance de engravidar. E até os 55 anos eles implantam. Sim. Até os 50. Olha que loucura. Total. Doutora, em relação guarda e alimentos... Quem deve ficar com os filhos? Como deve ser estipulada a pensão? Mudou tudo, doutora. Com relação à guarda e alimentos, né? Olha, a guarda, quando há ali uma ruptura daquela família, que é muito triste, que eu considero ali como se fosse um falecimento. É um luto, né? Você tem o luto do divórcio. É um luto de um sonho, de um projeto de vida, né? Tem o sofrimento da família. Então, tem uma criança ali, ou mais crianças, que estão vivendo aquele luto sem entender como que vai ser a vida delas, né? Aqueles pais têm que ser responsáveis o suficiente de perceber quem tem capacidade e não desejo. Olha como é difícil separar o seu desejo da sua capacidade de conseguir gerenciar a vida daquela criança. Porque às vezes eu tenho capacidade financeira, e não é a capacidade financeira que conta para a lei. O que conta para a lei é tempo de cuidado, tá? Sim. Então, o legislador, ele tomou um cuidado de escrever ali, no momento que ele estava prescrevendo quem teria direito à guarda, é aquele genitor que tiver mais disponibilidade com a criança e com o adolescente. Por quê? Porque exige uma atenção grande, a gente com sabe, certeza. Né? De pequenininho, vai escovar o dente. É o tempo inteiro, o tempo inteiro, né? para tudo, lição de casa, na adolescência também, sempre fiscalizando, né, o que está fazendo. Então, é questão de cuidado mesmo ali no dia a dia. Tempo, né, doutora? Tempo é uma coisa preciosa. Então, quem deve ficar com a guarda é aquele que tenha um tempo maior e que tenha também um desejo dentro do tempo. Não adianta ter tempo e não ter o desejo. Sim. Se vai ficar para maltratar a criança também não dá, não é? Agora, se ambos forem pessoas ocupadas, vamos imaginar, então a gente tem que ver aquela que a criança tem uma natural disposição afetiva, porque isso é natural, às vezes a criança dá melhor com um com o outro. Aí só dentro de uma perícia psicossocial, num processo que vai definir. Não são os pais que definem, a não ser que seja consensual. Então, você veja só que eu não respondi o homem e a mulher. Exatamente. Porque não existe isso mais. Mas há 30 anos atrás você iria responder... Há 30 anos atrás, a gente ia falar que a justiça responderia que a mulher. Sim, exatamente. Certo? Mas hoje nós podemos falar que a gente tem que ver qual é o melhor interesse da criança. O que
mil vezes melhor, né, doutora? Porque nem sempre a mulher, nem sempre o homem. Como você falou, né, não é porque nós estamos aqui no mês da mulher que a gente vai achar que tudo é mulher. Por que não? Né? A gente tem grandes avanços porque era extremamente necessário, mas quando se fala em guarda de filhos, né, é sempre o melhor para a criança. E se nós pensarmos também, doutora Glaucia, tem uma outra questão, porque a guarda vai reverberar na pensão, né? Qual é o valor que vai ser estipulado da pensão? Aquele que vai ser o guardião, ele vai ter muito tempo para cuidar da criança e menos tempo para si, concorda? Sim. Então, quando eu digo menos tempo para si, é para quê? Para fazer hora extra no trabalho, que às vezes ele precisa fazer uma hora a mais, que o chefe pede, para poder ter depois aquela promoção, e até para fazer uma pós-graduação. Até para poder estudar, fazer uma graduação, para poder melhorar a sua vida. Então, se a gente imaginar que a mulher já tem um decréscimo no mercado de trabalho de salário, a mulher que não tem nível superior, pior ainda, se essa mulher exerce atividade de cuidado e ela não vai estudar depois, ela vai empobrecer. Ela vai empobrecer. E é por isso que a gente tem hoje o número de mulheres no Brasil, o IBGE falou ano passado que tem 11 milhões de domicílios no Brasil que são liderados por mulheres. E que a maioria desses domicílios são mulheres pobres. Porque elas sozinhas têm que cuidar de seus filhos e poucas daquelas recebem uma pensão adequada. Porque no momento de pagar a pensão, o homem vai pagar 30% do que ele ganha. Mas é porque ele tem que pagar o aluguel, isso. Só que se a gente for olhar o quanto se gasta ali de uma criança, vamos imaginar que o guardião, ele dá 100% de salário. Com certeza. Percebe? Sim. Então, está calculada errada essa pensão. A pensão tem que ser calculada na porcentagem de cada um quanto ganha. Eu sempre proponho que seja 30% de salário de cada um. Aí é justo. Sim. 30%. Quem ganha mais dá mais, quem ganha menos dá menos. Mas vai ser 30%, vai fatiar igual, vai morder igual. E não é suficiente para pagar todas as contas? 40%. Ainda não é suficiente? 50%. Até fechar a conta. Mas não vai sobrar nada para mim. Paciência, vocês tiveram filhos. Porque a Constituição Federal dá liberdade do planejamento familiar. Ninguém proíbe você de ter filhos. Exatamente. Você teve, agora você cuida. É isso aí. Assuma a responsabilidade, né, doutora? Doutora, o homem e a mulher no Código de 16 tinham um tratamento diferente. Depois da Constituição Federal de 88, isso mudou. Mudou mesmo? Me explica. No Código 16 tinha, né, na família, o homem, ele era o chefe da casa e ele que determinava como ia ser gasto o dinheiro, como se as funções... A mulher já podia trabalhar por conta do Estatuto da Mulher Casada, mas o dinheiro dela ele que determinava como seria gasto. E se ele quisesse, ele podia ir até o trabalho dela e ele pedir demissão. No Código 16. Com a Constituição de 88, realmente houve o que a gente fala que foi a igualdade entre homem e mulher na família. Porém, essa igualdade é uma igualdade que a gente chama de formal. Por que formal? Porque ainda temos nos domicílios, na atividade de cuidado, a mulher ainda exercendo sozinha. Então, tem um livro que chama A Mulher Invisível, deixa eu ver o nome da autora, né? Mulheres Invisíveis, Carolina Pérez. Ele foi traduzido, era um livro de uma americana, que é muito interessante, que ela traz vários dados sobre essas questões, e um dado que me chocou. Talvez você se choque. Ela falou o seguinte, que dentro do dia a dia, e aí ela pegou esse dado de uma realidade de uma família britânica, tá? Mas vocês vão trazer o dado para o Brasil, vocês vão ver que não é muito diferente. Ela falou o seguinte, que quando o homem e a mulher chegam nas suas casas, o homem ele vai ter mais ou menos, em média, 4 horas de lazer no dia a dia, né? Porque ele vai trabalhar até ele voltar para casa, o transporte. E a mulher vai ter 30 minutos. 30 minutos. Aí eu pensei, será que ela teve tempo de ir no banheiro? Porque às vezes batem na porta. É verdade, mãe. Quando eu falo aquilo, eu me choquei. Eu me choquei. Primeiro que às vezes a gente se sente privilegiado, né? Se a gente tem alguém que ajuda nas nossas atividades de casa. E depois, porque eu sei que na maioria das residências não é assim no Brasil. Quantas mulheres saem de casa às 4 da manhã para trabalhar, voltam de noite, ainda lavam a roupa, preparam a comida da família para sair no dia seguinte para trabalhar? Verdade.
E é isso mesmo, né? E é isso mesmo. E você falando, eu já imaginei assim, a mulher, o casal chegando do serviço, o homem sentado com o controle, sofá, né? Trocando lá o canal e a mulher lá fazendo almoço, é por a isso janta. que os psicólogos falam que quem pede divórcio é a mulher. Porque não aguenta. Não, é difícil um homem pedir divórcio. Se ele pede divórcio, é porque ele já tem outra, na maioria dos casos. Difícil ele falar, eu não tô satisfeito com esse relacionamento. É sempre a mulher. Porque ela já tá exausta, ela já deu tudo de si. Falou, acabou, secou. Aí ela sai. Você entendeu? O homem não, porque se ele tem comida, roupa lavada, sofá... Pra quê? Ele só vai mudar de sofá. É verdade, né? Gente, isso aí não é feminismo, isso é estatística. Exatamente. Tudo que você falou aqui, né, doutora? Não é. Livro, não foi acaso. Como você acredita que o nosso país poderia progredir para se tornar mais justo? Igualitário para todos os tipos de família. Olha a responsabilidade, doutora. Eu acredito que é possível, mas a gente tem que começar a mudar. A primeira coisa relacionada nessas legislações na atividade de cuidado. O ano passado a gente teve uma legislação que falava exatamente sobre isso, sobre atividade de cuidado, né? Que o governo federal lançou ali uma lei falando sobre a importância da atividade de cuidado. Aí ele falou tudo sobre a importância, falando que isso tem que ser estabelecido de forma igualitária entre homem e mulher, e não deu nenhuma punição, nenhuma multa se não fosse. Quer dizer, ele inverteu nada para o vazio. Exatamente. Eu olhei aquilo, eu li, e falei, para que isso? Para que gastaram tempo e dinheiro público para fazer isso? Eu não entendi. Sinceramente, aquilo eu achei desnecessário. Não é? Se não tem nada atrás disso, não tem uma política pública. Então, por exemplo, a minha avó, né, quando ela estudou, ela estudou no colégio, que as mulheres, quando se formavam, elas podiam só ser professoras, né? Exercer o magistério. Mas durante o colégio, ela, além das matérias normais de matemática, português, não é? E francês, porque se estudava francês, naquela época no Brasil não estudava inglês, ela estudava costura, bordado e culinária. Você se lembra? O necessário para ser uma boa esposa. Para ser um adulto funcional. Entendi. Não é? Então, eu acho que a gente poderia voltar a inserir nas matérias das crianças essa atividade. Lembro quando a minha filha estudava na escola americana, a escola americana é período integral, quando ela era pequena, então eles tinham uma hortinha e depois eles tinham essa aula de culinária. As crianças adoravam os meninos, porque eles iam cozinhar. Sim. E aí eles iam exercer, fazer a própria comida. Quer dizer, você fazer algo para você que você gosta. Isso é maravilhoso, você se sentir independente, autonomia. Então, a gente tem que exercer desde criança essa possibilidade do homem e da mulher fazendo todas as atividades da casa, desde pequeno. Então, no momento que você dá para uma criança, uma menina, uma boneca, o que o Winnicott fala que você está, na verdade, programando aquela mulher para atividade de cuidado. Sim, não é? Porque você está ali fazendo com que ela aprenda, né? Como cuidar, mamar, panelinha, tarará, né? E você dá para os meninos. Não, mas eu não dou isso, é que ele vê na loja. Então, as lojas estão vendendo aquilo. Então, a gente tem que fazer alguma legislação que proíba algumas coisas. Por que aqui é de menino, ali é de menina? Vamos mudar algumas políticas públicas no nosso país. Tem que pensar nesse sentido. Desde o início, Desde o início. Por que nas faculdades de engenharia a predominância de homens e não de mulheres? Por que não tem tanta mulher aprendendo matemática e tem mais homens? Porque desde lá de trás éramos proibidas de aprender matemática. Sim. Olha que interessante, né? Se a gente for estudar ali a história, tem muita coisa nesse sentido. Então, eu acho que tudo começa na educação, do ensino básico. E também em políticas públicas, incentivando a criar adultos funcionais, não é? Então, homens que saibam cuidar de si, para que eles possam auxiliar em casa, para que todos tenham tempo de lazer, de qualidade, para que todos sejam felizes e tenha uma sociedade mais tranquila, menos violenta. Porque, certo, porque as pessoas não fiquem tão estressadas pro burnout, né? Que todo mundo fala do burnout, né? O risco de burnout em mulheres eu vi numa estatística, ele é 40% maior em mulheres do que nos homens.
Sim, é o acúmulo, né, doutora? O acúmulo das atividades. Então, para a gente ter essa sociedade, a gente precisa de políticas públicas, mas a gente precisa da intervenção do Estado. Não adianta só num pequeno núcleo. Claro, na sua casa você vai, na hora de comprar um brinquedo, uma coisa neutra. Começa na sua casa, colocando os meninos e as meninas, seus filhos e suas filhas para ajudar. Sem colocar vassoura para menina e carrinho para menino, né, doutora? Sim, exato. Todo mundo vai ajudar a lavar a louça no fim de semana. Exatamente. Todo mundo ajuda a limpar a casa. E é isso, não é verdade? Sim, é verdade. É assim que tem que ser. Eu moro ali na Leopoldina, tem uma escola chamada REP, que ela ensina idiomas, educação financeira, tecnologia e tem uma outra também, mas assim, se os colégios públicos, né, doutora, ou até mesmo os particulares colocassem esse tipo de matéria e até respeito, igualdade, né, seria... É fundamental, é um adulto funcional. Você percebe? Evita até desperdício de alimento. É verdade. Então, assim, a mulher chega exausta. A coisa que ela mais queria é que tivesse uma comidinha pronta. Às vezes, naquele dia, o marido chegou antes. Já está pronto. É uma questão de praticidade do dia a dia. É verdade. Quem chegou primeiro faz. Exato. É uma troca. Porque o casamento é uma troca. Por que ele às vezes não faz? Porque ele não sabe. Sim. Talvez ele fizesse, ele soubesse. Mas ele não foi ensinado. E não foi ensinado por quê? E a gente vai voltar a culpa lá do que? Adão e Eva? Não, vamos mudar agora isso. Não é? Doutora, eu tenho... A minha filha talvez não entenda isso, ela tem 16 anos, porque ela vive já numa outra época. Mas eu acho tão bonito quando eu vejo de manhã cedo aqueles pais, né? Com uma criança aqui, uma criança ali, e às vezes o cachorrinho levando a criança para a escola, que você começa a falar, gente, ainda que a gente tenha ainda muito, mas mudou já um pouco também nesse sentido. Eu vejo assim no meu escritório, né? A maioria dos meus clientes são homens. Você vê que eu falei o tempo todo sobre os direitos das mulheres, sim. Mas a maioria dos meus clientes são homens. Sim. Né? É curioso isso. Eu falo isso para eles, eles dão risada também. Né? Porque eu escrevo sobre direitos das mulheres, mas a maioria são homens. Por quê? Porque os homens, eles querem cuidar de seus filhos. Sim. Porque eles tiveram pais ausentes, que trabalhavam muito e que eram muito sérios e não eram carinhosos. E a gente entra nos mitos. Lembra que eu falei para você que a gente ia falar sobre os mitos? Porque nós temos um mito, né, que a antropologia estuda, que é o mito da virilidade. Sim. E, para a mulher, é o mito da maternidade. O mito da virilidade, que veio desde a antiguidade, em que ele falava que o homem, para que ele tenha esse gênero, ele tinha que ser um homem forte, viril, e que ele vá para a guerra, formado para a guerra. Não é? Sim. Para caçar, né? E por que para guerra? Porque na antiguidade eles viviam em guerra, né? E a mulher sempre foi voltada para a maternidade, porque precisavam de homens para ir para a guerra. Para lutar pelos estados, para manter o dinheiro e o poder na mão daqueles que não mandavam seus filhos para a guerra. Sim. Percebe? Sim. Não é? Então, dentro desse mito da virilidade, à medida que vai avançando no tempo, e a gente chega agora na era moderna, o que seria hoje o mito da virilidade? Um homem de sucesso, com dinheiro bem-sucedido. Só que as pessoas estão adoecendo. Esse homem de sucesso bem-sucedido, ele tem uma ausência paterna muito grande. Primeiro que ele já não foi mais criado por aquela mãe que só vivia em casa, foi por uma mãe que trabalhava, por uma avó que trabalhava, por uma mãe que conversava com ele sobre política, não é? Então, hoje ele também sente falta daquele pai sensível que fala, eu te amo. Porque hoje a gente fala para os nossos filhos, é verdade. Só que a gente não ouviu tanto dos nossos pais. Porque as nossas gerações antigas, elas viviam uma geração de guerra ou de pós-guerra, onde eles precisavam ser muito fortes para aguentar e suportar. Sim. Não é? Então a gente não está condenando o passado, a gente está observando a história para compreender porque eram assim. Exatamente. Então hoje os homens que vivem um momento de mais tranquilidade em relação a essas questões de guerra, de violência externa, eles estão sentindo muita falta de poder dar o que eles não receberam, de querer ser super pai, de ver o futebol do filho, de ver a luta, não é? De estar ali, até na reunião da escola, se eles puderem. Verdade. Eles querem participar, então não são iguais. A pós-modernidade não tem pais iguais e não tem mães iguais. Por isso que a legislação da família está sempre atrasada.
A gente vive na jurisprudência. A gente cria a jurisprudência. Tem que estudar para tá sempre correndo atrás das famílias, a gente fala. Porque não existe mais uma só, pai, mãe e filho. São diversas famílias. Sim, é verdade. Doutora, por que os índices de violência doméstica não diminuem, apesar de termos leis cada vez mais rígidas? Exatamente por conta desse contexto social, da gente entender que recentemente, apenas em 2023, que nós tivemos um STF reverberando para todos os cantos, algo que deveria ter sido já falado há mais tempo, que não existe mais crime contra a honra para você tirar a vida de alguém, que toda vida tem valor, que é a vida da mulher. Então, os homens não podem mais matar as suas mulheres para defender a sua honra, não é? Eles serão sim condenados. Que apenas em 2024 tivemos uma lei que condenou a 40 anos um homem que mata a mulher em virtude do fato de ela ser mulher. Não é? Por isso que temos que ter ainda até hoje uma lei de violência doméstica, porque as mulheres ainda sofrem violência doméstica. Não é? Sim. E ela sofre violência doméstica porque, mas ela apanha toda hora porque ela não larga o seu marido. Não larga o seu marido porque ela não tem para onde ir. Porque às vezes os pais não acolhem mais, você já se casou, não pode voltar, elas não têm um abrigo, uma casa de apoio. Aí cabe o Estado fornecer isso com verba, né, para que o Ministério da Mulher, ou até a nível do Estado de São Paulo, né, eu acho que o governo atual do Estado de São Paulo diminuiu essa verba, tá? Se eu não me engano. Ele tem que fornecer verba para que essas instituições protejam essas mulheres que são vítimas de violência, para que elas consigam fugir do agressor e recomeçar suas vidas, porque às vezes eu já atendi casos de mulheres que elas saíram de casa sem conseguir pegar o documento, descalças, chegaram no meu escritório descalço com o filho no colo, falou, não posso voltar a pegar meu documento, descalço, saiu correndo. Não, desespero, né? Ela salvou a vida. Ela salvou a vida dela, do agressor. Sim. Quase como uma guerra. Não é uma guerra, é uma guerra. É uma guerra. Elas vivem em guerra, não é? Sim. Então, esses índices não mudam, porque quando ela chega numa delegacia, que foi os casos que a gente viu ali recentemente, e vão buscar ajuda, na delegacia, nem sempre as pessoas, eu não vou generalizar, lógico, mas a gente tem que pontuar os casos que ainda acontecem isso, que são em grande número, não são bem preparadas para acolher esta mulher que é vítima de violência e abrigar esta mulher. E falar, olha, se você sofre violência, eu vou até lá. E falar para ela, olha, caso você esteja mentindo, você será denunciada por falso crime. Sim. Mas se você estiver falando a verdade, você será acolhida e protegida. Percebe? Então, sim, não adianta você simplesmente dizer isso é mentira e não acolher. Não, você só tem proteção para tudo, não é? Tanto para o homem que pode ser vítima de uma falsa denúncia, quanto uma mulher que é vítima disso. Sim. Não é? A gente só tem que ter pessoas mais bem preparadas dentro dos instrumentos públicos. E olha que até mesmo na delegacia da mulher, né, doutora, acontece assim, às vezes de não ter aquele acolhimento necessário para aquele momento, né, de desespero. Precisamos de oficinas para preparar melhor esses profissionais. Agora no STJ, né, nós temos aí desde o ano passado a obrigatoriedade do uso do protocolo de igualdade de gênero, não é? Que é muito interessante. Porque esse protocolo, ele vem para, primeiro, orientar as pessoas o que é essa questão de gênero. Por que a gente fala que precisa haver um olhar diferenciado? Algumas ações, não são todas as ações que a gente vai usar, mas algumas ações são necessárias ter uma sensibilidade maior quando há uma desigualdade no processo que pode afetar a justiça, não é? Então, é nesse caso que você vai usar o protocolo. Então, agora que há essa obrigatoriedade dos juízes usarem, né, eu gostaria muito que isso se estendesse em algum nível para as delegacias de forma geral, para que a polícia, para que militares, para que toda essa questão governamental olhasse para essa situação e percebesse a importância de se proteger as mulheres. Porque, querendo ou não, gente, os índices de natalidade estão diminuindo ano a ano, não é? Sim. E aí, daqui a pouco, não teremos mais pessoas nascendo. Sim. E quando a gente não tiver pessoas nascendo, não temos mais o quê?
economia, Sim. aposentadoria. Sim. E o que a gente faz? Aprisionar mulheres igual o conto de Aya? Não. Né? É verdade. Doutora, levando em consideração a sua vasta experiência com o direito das famílias, qual o conselho que você daria hoje para uma mulher, uma moça, uma jovem que está começando na sua vida sentimental, que está lá escolhendo um pretendente, quais são as características que ela deve escolher num rapaz antes de começar um relacionamento? É a primeira. A segunda, o que você diria para aquela mulher que hoje já casada, com filho, né, talvez sofra algum tipo de violência psicológica, né, ou física? E uma terceira pergunta. A gente sabe que hoje a mulher se casa bastante na terceira idade, né? E a gente sabe também que por conta da internet, existem muitos crimes hoje, né, em relação àquela mulher, não só aquela que está casando, mas talvez aquela que fica em rede social, vulnerável, né, sem atenção dos filhos. São 3 perguntas longas. E depois a gente vai para os livros. 3 perguntas longas. A primeira pergunta, né? 15 minutinhos. 15 minutos. Temos 3 para cada. Então tá. Eu vou falar sobre a primeira pergunta. E aí essa pergunta que você fala sobre uma pessoa que está se relacionando, então eu vou falar que essa resposta cabe para meninas e meninos. Sim, sim. Tá? Que é priorize-se. Sem dúvida. Priorize-se. Num relacionamento, você é prioridade. Você é prioridade sempre. Então, se você vai começar um relacionamento, veja se aquilo está sendo bom para você. Se aquela pessoa está valorizando o seu tempo. Se aquela pessoa está valorizando os seus sucessos. Sim. Se aquela pessoa está feliz com a sua felicidade. Se aquela pessoa respeita as pessoas que você ama. Isso para fundamental, qualquer gênero, para meninos e meninas. Aí você vai ter um relacionamento saudável. Se aquela pessoa realmente segue essas 3 etapas, aquela pessoa vale a pena investimento. Ótimo. Vale a pena investir. E se em algum momento do relacionamento, uma dessas etapas cai por terra, você já acende a luz amarela. Sim. E já tem atenção para ver se vale a pena prosseguir. Né? Sim. Se a pessoa está vivendo um relacionamento que pode vir a vir uma violência doméstica, abusivo, em que ela já começa a sofrer violência moral, humilhações, que em determinado momento aquele príncipe encantado fala que ela não precisa mais trabalhar, tá em casa, não, eu te mantenho, que você ganha tão pouco, cuida das crianças, porque se a gente ia pagar alguém, ia ficar mais caro, e você cuidando é muito melhor, né? Sempre o discurso, a gente já ouve esse discurso. E aí ela se vê sem acesso ao dinheiro, sem acesso a uma rede, porque ela já foi cortando a rede de amigos, uma vez que eles não eram bons o suficiente, não eram boas companhias. Ela não tem acesso a ninguém, retome essa rede. Busque ajuda. Tem um símbolo se você sofre violência internacional. Qualquer lugar que você sair, você peça ajuda. Não se importe. O que vão pensar de mim? Querida, você tem que estar viva para depois pensar o que pensam de você. Exatamente, não é? Sem dúvida. A violência não começa com um tapa. Ela começa com a humilhação. Né? E a humilhação dentro de casa. Depois vem a violência patrimonial, que se retira de você o acesso ao dinheiro, te dá você só acesso da feira, do mercado. Se tira de você os documentos. Você não tem o documento, certidão de nascimento do seu filho. Você não tem o seu passaporte. Onde estão os seus documentos? Onde está o seu imposto de renda? Onde está o documento da sua casa? Onde estão os seus documentos? Sim. Tá? Não assine documentos porque a pessoa pediu. Não assine. Mas você não vai ficar chateado. Fique chateado. Não assine, é o seu nome. Eu vejo muito caso de mulheres que assinam vários documentos e depois tem a vida dela
acabada. Porque o casamento termina e ela que responde a processo da vida inteira acabada. Ela não pode ter nada no nome dela, não pode ter patrimônio, arrasada porque ela assinou documentos durante o casamento, tá? Sim. E a terceira coisa sobre o que a gente fala que é o divórcio grisalho, não é? Sim. Que a pessoa está vivendo a felicidade na nova idade, não é? Esse divórcio grisalho, as mulheres elas estão vivendo um novo momento em que elas continuam jovens. Eu tenho amigas aí que estão aí nessa momento grisalho, lindas, saradas, inteligentes, muito bem financeiramente, porque trabalharam muito para estar bem financeiramente, e às vezes, por circunstâncias da vida, estão só, ou porque estão viúvas, ou por um divórcio, por algumas circunstâncias da vida estão sós. E acabam, dentro dessa solitude, porque os filhos cresceram e essa pessoa fez muito bem o seu papel de educadora, estão independentes e alçaram voo, porque a gente não quer que os filhos fiquem em casa, no nosso pé, que aqui voem, né, para longe, para que eles fiquem felizes. Ela acaba, se não tiver uma boa rede de amigas, por isso que a amizade é tudo, temos que ter amigos a vida toda, eles fazem bem pra gente. Ela pode estar vulnerável ali nas redes sociais. Vulnerável aqui é o que a gente chama de estelionato sentimental. Depois vocês busquem na internet, tá? Tem várias notícias sobre estelionato sentimental, que é onde a pessoa está na rede social e você começa a receber um monte de mensagem. Normalmente são militares. É engraçado, por que acham que militar são pessoas militares? Eu já recebi várias. Uma época eram indianos. Nossa, indiano. Eu até mostrava assim pro meu marido. Eu falei, olha só, indiano pedindo em casamento. É engraçado isso. Sei lá. Mas aí, militares, pessoas de grandes cargos, né? Teve até um caso, só pra gente finalizar, que eu achei tão curioso se não fosse triste, de uma mulher no Japão, em que ela se relacionou com uma pessoa que dizia que era um astronauta russo, que estava fora e mandando mensagens para ela que tinha se apaixonado por ela e que tinha pedido para voltar, para sair, largar então o programa que ele estava lá na Rússia e que não autorizaram e que ele não tinha dinheiro para voltar. E que ela tinha então que ajudar ele e tinha que mandar dinheiro para ele poder pagar para ser resgatado. E ela mandou alguns milhões de ienes para ele. Ela mandou. E era um golpe, né? Então, depois vocês veem, tem até acho que é um filme, uma série na internet, né? Que é o golpista do Tinder, bem famosa. Então, isso é muito mais comum. Só que agora o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, de São Paulo, tem algumas regiões do Brasil, já está condenando civilmente a devolver o dinheiro e em São Paulo, só o ano passado, criminalmente também. Tá certo, tem que ser, né, doutora? Eu tive um caso recente no escritório de uma senhora de 80 anos que se apaixonou perdidamente por um italiano, fez um empréstimo de 80 mil reais, ele faleceu, né? Nesse caso, ele... não, ele faleceu, mas ele já tinha largado ela, né? Mas ele faleceu de verdade ou de mentira? Não, ele faleceu. Ou foi o personagem? Não, ele existia, na verdade. As filhas dela, conheci as filhas dela, me procuraram, doutora, e agora, o que dá pra fazer? Na verdade, ele se aproximou por ela, se apaixonou, fez o empréstimo de 80 mil, as filhas acreditam que era viciado em jogo, alguma coisa nesse sentido, perdeu o dinheiro, aí se separou dela, né, e aí depois de um tempo ainda faleceu, que é para ajudar a história, né, que é para não ter para quem cobrar mesmo. E assim, a gente às vezes dá risada, a gente brinca, mas assim, acontece muito, né, doutora, aí as pessoas têm que... Né, a tendência como as mulheres estão agora, o número de divórcios aumentou muito no Brasil, né? Eu estava olhando os índices aqui por conta dessa pesquisa que eu estou fazendo, que aumentou o número de divórcios no país. E por que aumentou? Porque as pessoas querem ser felizes. Sim. Não é? É porque as famílias estão acabando? Não, a família não acaba com o divórcio. A família continua, os filhos continuam sendo os filhos, os pais sendo pais. O que acaba é a conjugalidade. Isso que é a diferença. Então as pessoas estão buscando ser felizes. Com isso, o número de mulheres que ficam só e homens que ficam só aumentam. A diferença é que as denúncias que aparecem do estelionato sentimental entre mulheres é maior do que homens, porque os homens têm vergonha de falar. Sim. Porque os homens sempre sofreram isso, porque eles sempre tinham mais dinheiro que as mulheres.
não é? E eles eram o que no passado chamavam de golpe do baú. E hoje, a gente pode falar, né? Olha que coisa antiga, o golpe do baú, né? Por causa do Silvio Santos, né? E hoje, a gente tem esse treinado sentimental porque as mulheres têm a sua reserva financeira e as pessoas querem, né? De toda sorte pegar. Mas todo mundo acaba sofrendo por causa da internet, esse assédio, né? Da internet. Sim, fácil, né? Aqui são na muito palma da mão. sedutores, são muito sedutores. É uma coisa impressionante. Que coisa, né? Tá joia. A gente já vai... Só dá tchau? Só um minutinho? Tá bom, obrigada. Doutora, você gostaria de indicar algum livro para quem queira se aprofundar melhor nesse assunto? Olha, vou te indicar 2 livros e uma autora que vocês podem, né? Tá. O livro que eu posso indicar são aqueles Mulheres Invisíveis, da Carolina Pérez, que vocês vão gostar, acabou de sair no Brasil, foi traduzido. História das Mulheres no Brasil, que é muito legal, muito interessante para a gente reconhecer a nossa história. Sim. Tá? Feito por historiadores, bem gostoso. E uma autora que qualquer livro que você pegue dela, que vocês vão adorar, é a Gerda Lerner, tá? Certo. Que ela é uma delícia de ler, ela tem várias obras também sobre essas questões de mulher. Doutora, você quer passar suas redes sociais? Ah, claro. Se você quiser me procurar em qualquer rede social, é Fernanda Las Casas. Instagram, LinkedIn, até TikTok, eu tenho meus videozinhos lá, tá? Espero por vocês. Uma advogada especialista em família, né? Do direito das famílias e sucessões, né, doutora? Exatamente. É a área que é a minha paixão, família e sucessões. Doutora. Doutora e professora, muito obrigada. Obrigada a você, Cláudia. Obrigada a todos.